Pessoal, nessa aula a gente vai resolver o exercício do Enem, tá? O objetivo não é só a resposta da questão, eu quero fazer comentários para a gente relembrar alguns conceitos de estatística, tá bom? Então essa aula é bacana você fazer logo após a aula de introdução à estatística que a gente tem aí no canal, ok? Vamos lá então, eu vou ler o enunciado e depois do enunciado a gente comenta e resolve a questão. Combinado? Vamos lá. No quadro seguinte são informados os turnos em que foram eleitos os prefeitos das capitais de todos os estados brasileiros em 2004. Na região norte, a frequência relativa de eleição dos prefeitos do segundo turno foi aproximadamente, e aí ele te apresenta 5 alternativas para você assinalar a correta, ok? Ok, pessoal, vamos dar mais uma olhada nessa tabela, olha lá. Aqui ela está completa, conforme apresentada no enunciado, mas pensa comigo. Na pergunta, ele fala assim, olha, na região norte, a frequência relativa é. Então, ele quer a frequência relativa de uma certa região. Não interessa toda a tabela para ele. Observa que aqui eu fiz uma lista, então, né, das capitais pertencentes à região norte. Então, você tem Belém do Pará, com o prefeito entrando, vencendo em segundo turno, significa que houve eleição de primeiro e de segundo turno. Boa Vista, né, ganhou no primeiro turno, Macapá no primeiro, Manaus, Palmas, Porto Velho e Rio Branco, tá bom? Então, da lista que nos apresentaram, tá, nós tiramos essas capitais porque pertencem à região norte. As demais capitais da lista não nos interessam, não pertencem à região norte, ok? Antes de resolver o exercício, vamos relembrar algumas coisas. Você lembra o que é população e o que é amostra na estatística, né? A população é onde você tem o foco, é aquilo que você está estudando, tá? Então, você tem um grupo de pessoas, de coisas, de bichos, não importa, uma coleção de alguma coisa, aonde você quer fazer um certo estudo. Então, a população são todos esses pertencentes a este grupo, foco do seu interesse. E a amostra? Muitas vezes não é possível ter o resultado de todos os elementos da população, não é? Por exemplo, você quer saber, estudar a cor de preferência das pessoas de uma determinada cidade para pintar a fachada da prefeitura, por exemplo, né? Não dá para entrevistar todo mundo, então você vai entrevistar uma amostra, você vai escolher algumas pessoas, uma parte da população para fazer a pesquisa, tá legal? Às vezes acontece dessa amostra coincidir com a população, ou prefiro até dizer, não existe amostra, nós conseguimos pesquisar todo mundo. Vamos analisar essa questão com cuidado. Então, primeiro, se você entendeu o que é a população, você entendeu que a amostra é um subconjunto da população, é uma parte onde eu vou fazer a pesquisa, tá? A primeira impressão que você tem olhando para esse exercício, como ele te deu um tabelão, né, do Brasil inteiro, e você vai precisar trabalhar com uma tabelinha, que é um subconjunto do tabelão. A primeira impressão que dá é que fala assim, bom, então neste exercício a população são todos os estados brasileiros e a amostra são os estados do norte. Está errada, está errado. Por que está errado? Pensa comigo. Qual é o seu foco de estudo? Eu quero estudar os prefeitos das capitais da região norte. Os outros eu não quero estudar. Percebeu? Ah, legal. Então, eu extraí da lista que eles me deram toda a região norte. Ela está inteira aqui. Este é o meu foco. Então, a minha população aqui são todas as capitais. Tá legal? Ou, se preferir, todas as prefeituras dessas capitais. Você entendeu? Então, essa é a população. Muito bem. Da população da região norte, o que é que aconteceu? Ela está inteira aqui ou naquela lista da onde a gente tirou esta menor, né? Essa menor. Faltou alguma, ele não prestigiou alguma capital do norte? Não.
O norte brasileiro tem 7 estados e as 7 capitais estão representadas. Ora, então nós temos os resultados que nós queremos de toda a população. Você entendeu? Ok. Pegadinha boa, né? Na verdade, não perguntam isso nesse exercício, mas pode aparecer em outros. Você entendeu? Então, a população é o foco daquilo que você está estudando. No caso, é o norte. Como ele está todo representado aqui, não houve escolha, não houve amostra, nós não entrevistamos só 3, 4, né? Nós pegamos o resultado de toda aquela população. Então, o que acontece? Essa amostra se tornaria igual à população. Na estatística, a gente prefere dizer que não tem amostra, e a gente chama isso de pesquisa censitária. Tranquilo? Bacana, né? Então, veja. Como eu falei, o objetivo não é só chegar à solução, é sacar essas nuances e aproveitar para dar uma reforçada nesse jargão da estatística, tá bom? Vamos prosseguir. Variáveis. Quais são as variáveis que você tem na sua tabela? Aqui eu só numerei, né, as linhas para saber quantas pesquisas eu fiz. Eu fiz 7 pesquisas ao todo. Ah, legal. Mas, na verdade, o que eu anotei? Eu anotei o nome da capital e o turno, o número do turno, primeiro ou segundo turno, certo? Então eu tenho 2 variáveis. Agora, a gente sabe que a gente classifica as variáveis em quantitativas e qualitativas. Então, observe, o nome da cidade não é uma quantidade, é um nome, é uma qualidade da cidade. Então, a cidade é uma variável qualitativa. Combinado? Ok, qualidade. E o turno, primeiro e segundo, para alguns pode dar a impressão de ser qualitativa, né? Uma qualidade também, mas não é uma opção. Você não escolhe primeiro ou segundo turno, tá? Normalmente uma qualidade é algo, por exemplo, o nome da cidade, os nomes são diferentes. Cores, que cor você prefere? Ah, eu prefiro azul, eu prefiro vermelho, ou seja, né, é uma coisa ou a outra, né? Normalmente vai por aí. Então, são números, tá legal? Apesar de estar na forma ordinal, são números, e para você participar do segundo turno tem que ter havido o primeiro. Então você pode entender como turno sendo o número de turnos que houve na cidade para a eleição do prefeito. Aqui, né, nós tivemos 2 turnos, aqui um turno, aqui 2 e assim por diante. Então, o turno eu coloquei como sendo uma variável quantitativa. E dentro das variáveis quantitativas nós temos 2 tipos, a discreta e a contínua, tá legal? A discreta é quando é um número fechado, por exemplo, 1, 2, não tem turno 1,5, entendeu? Quantos turnos teve? Ah, teve um turno, não, teve 2 turnos. Será que poderia ter acontecido uma resposta? Oh, nessa cidade teve 1,3? Não, não tem, tá? Então é uma variável discreta. Quando você tem variáveis onde você tem quebrados, os quebrados estão valendo também, a gente chama de contínua. É fácil imaginar isso, por exemplo, uma variável discreta você colocaria num gráfico de barras. Então, nesse mês tem esta quantidade, no outro mês tem aquela quantidade, são quantidades aqui redondas, né? Agora, quando você tem contínua, aconteceu alguma coisa, você faz uma linha contínua. Essa associação pode te ajudar, tá bom? A lembrar dos nomes. Muito bem, ele pediu então a frequência relativa, tá certo? De prefeitos que foram eleitos no segundo turno. Legal, então, olha que coisa bacana. Eu criei uma outra tabela e pode? Pode, gente. Quando você faz uma coleta de dados, você tem dados aqui. Agora você pode organizar do jeito que você quiser e do jeito que você precisar para você tirar as conclusões que precisa para realizar um projeto ou para dar uma informação ou para tirar alguma conclusão. Percebeu? Então eu criei uma tabela onde eu tenho só 2 linhas, ó. Aliás, 3, né? Primeiro e segundo turno. Primeiro e segundo turno, tá bom? Frequência é o número de vezes que ocorre alguma coisa. Frequência absoluta é aquela quantidade de vezes que ocorre alguma coisa. Vamos lá. Então, primeiro turno aconteceu 1 vez em Boa Vista, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Aconteceu nessa lista 4 vezes. A frequência é primeiro turno aparecer 4 vezes. Então, a frequência do primeiro turno, a frequência absoluta é 4. Tá bom? E o segundo turno? Bom, se são 7, né? Eu pesquisei em 7, 4 estão no primeiro. Vamos conferir. 1,
três capitais tiveram seus prefeitos eleitos no segundo turno. Então, veja, frequência é o número de vezes que aparece alguma coisa que você pesquisou, tá certo? Isso é frequência. Absoluta é o número de fato, relativa é o percentual desse número em relação ao total. Então, por isso eu preciso, veja bem, eu tenho aqui então, no primeiro turno foram 4, no segundo foram 3, num total de 7 eu somo, tá? Eu tenho 7 pesquisados. Ficou claro isso? Muito bem. E a frequência relativa, como é que eu chego? Veja bem, gente, se o total pesquisado foi de 7, aqui com certeza tem que ser 100%, tá legal? É o todo. O nosso todo é 100%. Então, ou você põe um X aqui, faz regra de 3, ou eu prefiro calcular. Olha só, como assim? Eu quero saber quanto representa 4 em relação a 7. No caso, eu vou ganhar tempo, porque eu estou resolvendo uma questão de Enem, né? Então, o que eu preciso? Ele não pediu o segundo turno, então não me interessa o primeiro, mas poderemos fazer. Eu quero saber quanto representa 3 em 7. Mas, professor, a resposta está em porcentagem. Ótimo. Porcentagem é uma fração, não é isso? Com denominador igual a 100. Como é que você transforma isso numa fração igual a 100? Ora, divida o 3 por 7, passa para a forma decimal, não dá para dividir, você põe um 0,30. 4 vezes 7, 28. Subtrai, não é isso? Aqui deu 2, põe um 0. 3 não vai dar, 2 vai dar, vou parar por aqui, 2 vezes 7, 14, né? Menos 14, vou deixar o resto 6, eu sei que isso continuaria. E preste atenção, 0,42 é igual a 42 sobre 100. Aqui, ó, 10º, tá? Se eu quiser, posso continuar a divisão e aqui vai dar vírgula alguma coisa. Olhando para as alternativas, não foi necessário, já matei a questão, 42%, eu tenho ali resposta quase que direta essa, né? Então, eu posso dizer que o percentual é de aproximadamente 42%. Tá bom, gente? Tranquilo aí? Aproveitou para rever? Então, frequência absoluta, relativa, estão todos os nomes que a gente apresentou na primeira aula de conceitos. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima.